Olá pessoal, professor Alexandre Lobão, vamos à nossa revisão do 8º ano, Geometria, com o assunto quadriláteros. Então, um assunto único, mas com muitos detalhes, ok? Então, vamos lá pessoal, o que são quadriláteros? Né? São polígonos que têm 4 lados, tá? Eles vão ter 4 lados, eles vão ter 4 vértices, eles vão ter 4 ângulos internos, eles vão ter 4 ângulos externos. A única coisa que não são 4 são as diagonais, tá bom? Então, se você for nomear aqui os lados desse quadrilátero, né, você vai ter os lados AB, você vai ter o lado, deixa eu apagar aqui, você vai ter o lado AB, você vai ter o lado BC, você vai ter o lado CD, e aí para fechar você volta para o DA. Os vértices, né, são os pontos de encontro dos lados, AB, CD. As diagonais vão ser as diagonais AC e BD no meu desenho. Os ângulos internos, vamos aqui chamar de ângulo A, ângulo B, C e D. E os ângulos externos estão sendo nomeados aqui como X, Y, Z e W, certo? Em qualquer quadrilátero vale as seguintes relações, tá? Os dois lados não consecutivos, ou seja, esse lado aqui e esse aqui são os não consecutivos, tá bom? Eles são chamados de lados opostos e vale a mesma coisa para os ângulos, tá? Os vértices, os ângulos internos, esses dois vértices aqui são dois vértices não consecutivos, então eles são chamados de vértices opostos, tá bom? Vão formar os ângulos opostos. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos opostos, tá bom? A soma dos 4 ângulos internos e a soma dos 4 ângulos externos, coincidentemente, é igual a 180, tá? Então, se você somar os ângulos internos de qualquer quadrilátero, essa soma dá 360. E se você somar os ângulos internos de qualquer quadrilátero, a soma também dá 360. Que coincidência maravilhosa. Vamos continuar. Os tipos de quadriláteros, tá bom? Primeiro, inicialmente os quadriláteros vão ser divididos em dois tipos, em os quadriláteros que são trapézios e aqueles que não são trapézios. O que são os quadriláteros trapézios? São aqueles que têm, pelo menos, né, um par de lados paralelos. Ok? Os lados opostos paralelos, lógico, né? Então, se um quadrilátero tem um par de lados opostos paralelos, ele vai ser chamado de trapézio. Então, esse pessoal vai estar aqui dentro dessa região aqui. Tudo que está aqui, tudo isso aqui seriam os quadriláteros trapézios, tá bom? Os que não são trapézios, eles vão ficar nessa região aqui de fora, ok? Primeira coisa. Todos os quadriláteros não trapézios estão nesta região aqui, os não trapézios, né, nessa região meio acinzentada, e os quadriláteros que são considerados trapézios vão estar dentro dessa região aqui, certo? Então, ó, tudo isso aqui são quadriláteros trapézios, beleza? Só que se você prestar atenção, né, dentro desses quadriláteros trapézios, ó, tem outro círculo dentro e tem mais outros círculos dentro, tá bom? Então vamos começar a nomear cada uma desses quadriláteros específicos com suas características, tá bom? Esses quadriláteros estão classificados a seguir. Vamos falar dos quadriláteros notáveis. Vamos iniciar pelo paralelogramo, ok? No paralelogramo desenhado aqui, você pode notar que ele é um quadrilátero, tá? Ele veio dos quadriláteros, tá? Característica do paralelogramo,
ter dois pares de lado paralelos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver as propriedades de todo o paralelogramo. Primeiro, para ser um paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos. O lado AB aqui é paralelo ao lado CD e o lado AD é paralelo ao lado BC. Primeiro, ter dois pares de lado paralelo. Vamos lá, continuando aqui. Os lados opostos são congruentes, ou seja, o lado AD ele é congruente. O que significa ser congruente? Ele é do mesmo tamanho que o lado BC. E, logicamente, o lado AB ele é congruente ao lado CD. Tá? Os lados opostos são congruentes. Outra propriedade que é única dos paralelogramas. Os ângulos opostos são congruentes. Esse ângulo é oposto desse. Então, eles são congruentes. Então, você pode escrever que o ângulo A é congruente ao ângulo C. E, logicamente, que o ângulo B vai ser congruente ao ângulo D. Outra propriedade que é só do paralelogramo. Dois ângulos internos de vértices consecutivos são suplementares. Não entendi. Dois ângulos, vamos pegar dois ângulos, de vértices consecutivos. Vamos pegar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eles têm vértices consecutivos. Esses dois ângulos, o ângulo A e o ângulo D, são suplementares. Você pode pegar aqui quaisquer consecutivos, tá? Se for consecutivo, vale isso. Então, isso que eu falei vai valer para onde? Vai valer para o A e o consecutivo dele aqui, o B. O A mais B vai ser 180. Mas, se eu quisesse, eu poderia ter feito o B mais o C. O B mais o C também é 180. E eu também poderia ter feito o C mais o D. O C mais o D também dá 180. E, finalizando, né, dando a volta toda, eu poderia muito bem ter feito o D mais o A. Esses dois também são suplementares, tá? Note pelo formato dele, ó. É um ângulo agudo, é um ângulo obtuso. Se isso, você vê dois ângulos nessa distribuição, um agudo e um obtuso, em um paralelogramo, sempre a sombra vai dar 180. Próxima propriedade, cada diagonal de um paralelogramo o divide em dois triângulos congruentes. Se eu traçar a diagonal aqui, ó, o triângulo de cima vai ser igual ao triângulo de baixo, tá bom? É isso que ela está dizendo. Próxima propriedade, as diagonais de um paralelogramo se interceptam-se, né, nos seus respectivos pontos médios. Tradução, se eu desenhar as diagonais aqui deste paralelogramo, eu tenho certeza que esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse. E que esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse. Isso é propriedade de todo paralelogramo. Ok, pessoal? Vamos continuar. Falando ainda sobre os paralelogramas. Existem paralelogramas com características especiais. Entre eles nós temos o retângulo. O retângulo ele é um paralelogramo, ele vem de um paralelogramo, ou seja, todas as propriedades que você viu anteriormente, lados opostos iguais, ângulos opostos iguais, diagonais formando triângulos congruentes, diagonais encontrando os pontos médios, todas essas propriedades valem para o retângulo. E eu vou mostrar as que são apenas do retângulo, tá? Primeira, os ângulos internos medem 90 graus. Todos os quatro ângulos do paralelogramo chamado retângulo são iguais a 90 graus. Isso é uma característica só do retângulo, por enquanto. Próxima propriedade, os ângulos externos, né, também medem 90 graus. É lógico, se o interno e o externo somam 180, se o interno mede 90, para 180 falta mais 90. Próxima, as diagonais são congruentes, tá? No paralelogramo, você pode notar que essa diagonal é maior do que essa. Porém, no retângulo, essas diagonais são do mesmo tamanho.
Isso é propriedade do retângulo. Ok? Vamos ao próximo. Vamos falar agora do losango. Losango é outro paralelogramo com características bem peculiares. A do retângulo é dos ângulos, a do losango tem a ver com seus lados, tá? Então, tudo que vale para o paralelogramo vale aqui para o losango. E por que ele tem losango? O que que tem? Qual foi a característica a mais? O que foi que chamou a atenção para ele receber esse nome? Vamos lá. Os quatro lados são congruentes. Os quatro lados têm a mesma medida. O que mais? As diagonais são perpendiculares entre si. Então, se você traçar uma diagonal aqui e a outra diagonal aqui, essas duas diagonais vão ser perpendiculares entre si, ou seja, vai ter aí um ângulo de 90 graus entre elas, ok? E as diagonais são bissetrizes dos ângulos. Traduzindo, se esse ângulo aqui medir 100 graus e você traçar a diagonal, ela vai ser bissetriz. Ela vai colocar 50 para um lado e 50 para o outro lado, tá bom? Vamos continuar. Bem, para falar da última figura quadrado, eu trouxe o retângulo de volta ao nosso estudo, tá? O que é um quadrado? Quadrado nada mais é do que a fusão do retângulo com o losango. Tudo que você viu para retângulo, para losango e, logicamente, para paralelogramo, vale para o quadrado. Então, não preciso nem falar as propriedades já foram ditas, tá? O quadrado tem lados iguais, ângulos iguais, diagonais bissetrizes, diagonais perpendiculares, tudo que vale para as figuras de cima, vale para o quadrado, ok? Continuando, nós vamos falar agora sobre o trapézio, tá bom? Então, nós temos aqui o trapézio. Característica do trapézio tem um par de lados paralelos, né? Um par apenas, né? Vai ser trapézio. Se ele tiver o segundo par, aí ele vai virar um paralelogramo, né? Característica que é dos trapézios. Os ângulos formados por um ângulo pelo lado oblíquo, as bases são, né, são suplementares, somam 180. Então, traduzindo, isso aqui e isso aqui são as bases, ok? Os lados oblíquos, ou os lados inclinados aqui, é esse aqui. Então, ele está me dizendo que esse ângulo aqui, que está em uma base, e esse ângulo aqui, que está na outra base, eles somam 180, eles são suplementares, tá? A soma deles é igual a 180. Isso também vale no paralelogramo, tá? Mas vale para todos os vizinhos, né? No caso do trapézio, só vale para o ângulo, para o lado oblíquo, um ângulo em cada paralelo, ok? Aqui a soma desses dois é 180 e a soma desses dois aqui também vai ser 180, tá bom? Continuando sobre os trapézios, vamos falar para os tipos de trapézio. O primeiro tipo de trapézio é o trapézio isósceles, né? O que ele tem de especial, de interessante, né? Ele tem os lados não paralelos congruentes. O que vai acarretar isso, tá? Os ângulos de cada base também são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, no trapézio isósceles, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse, no trapézio isósceles. Ele também vai ter as diagonais do mesmo tamanho, tá? A diagonal 1 vai ter o mesmo tamanho, essa diagonal aqui vai ter o mesmo tamanho dessa diagonal aqui. Isso só acontece no trapézio isósceles, tá bom? Continuando. Nós temos agora o trapézio retângulo. O que o trapézio retângulo tem de interessante? Ele tem, né, dois ângulos retos, tá bom? Notando que os ângulos retos, pessoal, vão estar no mesmo lado oblíquo, tá bom? Está dizendo aqui que o trapézio retângulo é todo trapézio escaleno que tem um dos lados não paralelos perpendicular às bases. Esse lado aqui é o lado não paralelo, ele é perpendicular
as bases, formando um ângulo de, a soma deles dá 180 graus e cada um deles é exatamente 90 graus, ok? E o trapézio escaleno, é um trapézio qualquer, né? Aquele trapézio que vai ter os lados oblíquos com medidas diferentes, tá bom? Se tem os lados oblíquos com medidas iguais, é isósceles, diferente é escaleno. Não pode ter um trapézio equilátero, tá? E o outro detalhe, o trapézio retângulo, né? Tem dois ângulos retos, ao contrário do triângulo retângulo. Cuidado, não confunda. Continuando. Vamos falar sobre a base média de um trapézio, né? O que é a base média? O próprio nome está falando, a base que fica no meio. Se você tem um trapézio e você sabe a medida dos lados oblíquos desse trapézio, no caso, essa distância aqui é igual a essa, tá? Esse aqui é o ponto médio desse lado. E, logicamente, o N aqui é ponto médio desse lado. Se você tem um trapézio onde foram traçados os pontos médios dos lados oblíquos, se você unir esses pontos, isso aqui vai me dar uma base, e essa base será denominada de base média do trapézio, tá? Como é que você calcula a medida dessa base média? Basta somar as duas bases e dividir por 2, né? Base média. Ok, pessoal? E finalizando aqui os quadriláteros, tá? Nós temos aqui uma representação de todos os quadriláteros que foram falados, quadrilátero qualquer, um par de lados paralelos, dois pares de lados paralelos, tá? No trapézio aqui, isósceles, escaleno, equilátero. Do lado de cá nós temos o paralelogramo, o retângulo, o losango e a fusão, o quadrado. Pessoal, agora vamos para os nossos exercícios. Vamos lá. No quadro a seguir estão relacionados aos paralelogramas especiais, bem como suas propriedades. Identifique as propriedades de cada paralelogramo. Então vamos marcar aqui o que for propriedade daquela figura. Lembrando que nem sempre uma propriedade é só de um, tá? Os lados opostos são congruentes. Onde é que isso acontece? Nesse e nesse. Os lados opostos são congruentes. O retângulo. Por quê? Né? Porque isso é propriedade do paralelogramo. Se é propriedade do paralelogramo, todos que forem paralelogramo também terão essa propriedade. Ok? Segunda, os ângulos opostos são congruentes. A mesma coisa. Isso é propriedade do paralelogramo. Se todos são paralelogramo, marca para todos. Dois ângulos de vértices consecutivos são suplementares. Isso é propriedade do paralelogramo. Todos são marcados. As diagonais interceptam ao meio. Isso é propriedade do paralelogramo. Marca todo mundo. As diagonais são congruentes. Aí começou a restringir. O retângulo são congruentes. O losango não são congruentes. O quadrado são congruentes. As diagonais são perpendiculares entre si. No retângulo não é, só vai ser no losango e no quadrado. E as diagonais estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Isso é do losango e, consequentemente, é do quadrado. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próxima questão do livro de vocês. Como é que eu resolvo isso aqui? Na figura a seguir, BD, procura BD, 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 BD está aqui. É congruente com DC. DC, DC, DC está aqui. Falta só a Marvel. Então, nós temos um triângulo isósceles. O triângulo BDC, tá? É um triângulo isósceles. E em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Quem é que são as bases? Usei o 65. Então, eu já sei que Z é igual a 65. E aí, se eu pegar o Z, que é 65, somar com o outro, que também é 65B, eu vou ficar com 130. E 130 para 180, acabei de descobrir que o X vale 50. Olha, aqui é 50 e aqui também é X, então aqui também é 50. Bem,
Tá faltando para eu poder trabalhar nesse quadrilátero aqui, saber o ângulo ali de cima, tá? Saber esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o suplemento de 65, então vai dar 115 graus. Ok? Agora eu tenho condições de descobrir o valor de y no quadrilátero ABDE. Então, o ângulo A, que é esse aqui, mais o ângulo B, que é 115, mais o ângulo D, que é 50, está descendo demais. O D, que é 50, mais o outro y, a soma dos três vai dar 360. Tá? Y mais y, 2y. 25 com mais 125 dá 140. Com mais 50, 190. Para 360, eu vou ficar com 17. Dividido por 2 vai dar 85 graus. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Uma questão, nós temos o seguinte enunciado, na figura as retas R, S, T e U, né, representam ruas de uma cidade. Se as retas R e S são paralelas, isso quer dizer que nós temos um trapézio, tá bom? As medidas dos ângulos X e Y são respectivamente iguais a... Vamos ao nosso desenho, tá, pessoal? Tudo no desenho. O que que eu sei, o que que eu consigo descobrir, o que que eu consigo analisar? Se aqui é 60, esse ângulo aqui de dentro é 120, adjacentes suplementares. Se aqui é 140, esse ângulo aqui também é 140, alternos internos. Agora pensa, isso aqui é um trapézio, tá? O que é que eu sei do trapézio? Que o ângulo oblíquo, né? O lado oblíquo, os dois ângulos que estão nele são suplementares. Então eu sei que x mais 120 é igual a 180. Estou puxando a sardinha aqui do problema para o conteúdo de agora, tá? 180 menos 120, x igual a 60. Tranquilo? E eu vou fazer a mesma coisa lá no outro lado oblíquo, propriedade do trapézio. Os ângulos que estão, né, um em cada paralelo, nas bases, são suplementares. Então, meu x não, aqui é meu y, né? Meu y, vamos ajeitar a letrinha, meu y vai ser igual a 180 menos 140, y igual a 40 graus. Tranquilo? Vamos à próxima. Próxima questão. Na figura, ABCD é um paralelogramo. Leia o enunciado para você tirar informações. Se ele é um paralelogramo, esse lado é igual a esse lado. E esse lado todinho vai ser igual a esse lado todinho, tá? Eu não tenho a medida, então vou fazer muita coisa. Continuando a leitura. E ABE é um triângulo isósceles. Olha, nós temos um triângulo isósceles. Cadê esse ABE? ABE é um triângulo isósceles de base AE. Então, esse aqui é o lado que é diferente, a base. Então, vamos lá. Esse ladinho aqui é igual a esse ladinho aqui. Tá bom? Vai riscando o desenho para ter ideias. Calcule o valor de x, sabendo que... Outra informação no enunciado, ó. BE, cadê BE? Cadê BE? BE está aqui, ó. BE é bissetriz do ângulo ABC. Então, bissetriz. O que a bissetriz faz? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, eu sei que se ali tem 35, aqui também vai ser 35. E que 35 mais 35 dá 70. Ok? Vamos lá. Olha, se esse triângulo aqui é isósceles, né? Se esse triângulo aqui é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, vamos por aí. Ou então, né? O que mais que eu posso descobrir? Aqui,
esse ângulo aqui é 110, tá bom? Consequentemente, ó, o que que eu sei? Que aqui também é 70, porque no paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. Eu sei que, o que mais que eu sei? Bem, eu sei que esse ângulo aqui todinho, o A todinho, vale 110, tá bom? Então é isso que eu sei com as informações que foram dadas. O que é que eu vou fazer? Bem, aí a pergunta, ó, se eu tivesse esse aqui, né, se eu tivesse esse pedacinho aqui, mais o x dá 110. Então vamos chamar esse pedacinho aqui que está faltando de uma letra que não tem aqui ainda, né? A letra y. Então eu sei que ó, o x mais o y é 110. Meu problema é saber quanto é que vale esse y. Vale a mesma coisa que aqui, porque o triângulo ABE é isósceles, né? Então vamos fazer o quê? Eu tenho 180. Aí eu vou tirar 35 lá do ângulo de cima. Vai dar 145. E aí eu vou ter que dividir por 2. Vai dar 7, né? 72. Dá 0 baixo 5, 2. Aqui vai sobrar 1, 0, vírgula. Então esse y vale 72 graus e meio. Agora eu consigo descobrir o meu x. O x, né? Ou melhor, o y é 72. O x é quanto falta para 110. Então, meu x vai ser igual a 110 menos 72 graus e meio. Se fosse só 72 graus, né? Essa minha conta daria 38. Só que é mais de 72, então vai dar menos de 38, vai dar 37,5 graus. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próximo diz assim, ó, Ricardo confeccionou uma pipa para seu filho. Para isso, recortou um losango e anotou as medidas de alguns ângulos do objeto, conforme apresentado a seguir. Quais são as medidas dos ângulos destacados na pipa confeccionada por Ricardo? Vamos lá, vamos começar do mais fácil, o ângulo A. Se isso aqui é um losango, vai lá na propriedade dos losangos, você vai ver que as diagonais são perpendiculares. Então, o A vale 90. Ok? Você vai lá na propriedade dos losangos, você vai ver que as diagonais são bissetrizes. Então, o 2x vai ser igual ao x mais 16. Ou seja, x, né, 2x menos x, igual a 16, x igual a 16. Ok? Não tem muita dúvida sobre isso. Tudo bem? 16 graus. Bem, se o x é 16, aqui vai ser 32, aqui também vai ser 32, do outro lado aqui também vai ser 32 e aqui também vai ser 32. E para descobrir o B, que é o único que está faltando aqui, eu posso trabalhar nesse triângulo, no triângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, e eu posso pensar que o 90 mais o 32 vai dar 122. Para 180, eu vou ficar com 58 graus, tá bom? Ou então você tiraria direto de 90, né? Porque já tem 90 ali, falta 90 para o outro ângulo. 90 para o outro ângulo vai dar 58 do mesmo jeito. Ok, pessoal? Fica ao critério de vocês como pensar. Vamos ao próximo. O próximo fala que é um retângulo. O que eu sei do retângulo? Todos os ângulos são retos. Só isso? Não. Também as diagonais são do mesmo tamanho, né? Aí vamos ler o enunciado e ver o que das propriedades nós podemos usar. Na figura ABC, o retângulo ABCD é representado na figura EB. Cadê o EB? Procura EB. EB é esse aqui, ó. É igual a BC. Ou seja, eu já tenho um triângulo retângulo isósceles aqui.
tá? 90 para 90, sobra 45. Se eu dividir para os dois, vai dar 45 para cada, tá? Fiz o seguinte, ó, triângulo 180, aqui é 90, então sobra 90. Tá? E aí 90, dividir por 2, vai dar 45 para cada ângulo, vai descobrir dois ângulos. Ou um pedaço, né, para ajudar a resolver o x. O que mais? Olha, aqui também é 45. Olha, aqui é o complemento de 45. 90 menos 36, isso vai dar 54 graus. Então, aqui tem 54 graus. E agora, para descobrir o x, está moleza. É só somar os 54 com 45, que vai dar 99. 99 para 180, 180 menos 99. Aí eu penso assim, se fosse 100 era 80, mas é menos que 100, então vai dar mais do que 80, vai dar 81. Resposta certa, letra D. Vamos ao próximo. Questão. Próxima questão. Não vou colocar número não, que eu estou pegando questões aleatórias do livro de vocês, tá bom? Então, isso aqui é um paralelogramo. Aí eu vou lá, diagonais do paralelogramo. O que é que eu sei das diagonais? Olha, elas se encontram nos seus pontos médios. Então, aquela metade de baixo é igual à metade de cima. E vale a mesma coisa para o x. A metade de baixo é igual à metade de cima. Quanto é que vale x e y? Está respondido. Quanto é que vale o perímetro do triângulo ABE? ABE. Bem, o perímetro do triângulo aqui de baixo vai ser o mesmo perímetro do triângulo lá de cima, tá? Porque as medidas são iguais. Então, o perímetro vai ser 50 mais o 35 graus, não, tá? Mais o 21. Botei graus aqui por engano, tá, pessoal? Aqui tá com esse risquinho aqui que deu um tiltzinho aqui no a minha caneta, tá bom? Então, centímetros, aqui é o x. Somando 50 com 35 com 21, que é o outro lado, eu vou ficar com 106 centímetros de perímetro. Vamos ao próximo? Não quero passar muito dos 30 minutos para vocês não ficarem tão cansados com a revisão, tá? Figura trapézio. Aí você vai lá na propriedade. O que é eu sei dos trapézios? Eu sei que quando trapézio, o oblíquo aqui são suplementares. Então, 180 menos 116, isso vai me dar 64. Acabou. Acabou não, porque tem o y, né? Para descobrir o y, a mesma coisa. O soma dos dois dá 180. Se eu tirar 61, aí eu pensei, se fosse 60, dava 120, mas é mais de 60, então tem que dar menos de 120. 119, ok? O próximo parecido. Esses dois aqui são suplementares, então não precisa nem fazer muita conta, né? 180 menos 60 dá 120. Esse aqui é 120. O de lá tem 10 a mais, então dá 130. E o y é 180 menos 130, que chega nos nossos 50. Ok, pessoal? Vamos a mais uma. Tá no final, tá? Aqui ele fala que o trapézio é isósceles. Poxa vida, o que é que eu sei de trapézio isósceles? Pego lá as propriedades. Trapézio isósceles, as diagonais são iguais, os ângulos da base são iguais. Opa, é isso mesmo. Os ângulos é a propriedade que eu preciso aqui. Eu sei que o ângulo A vai ser igual ao ângulo B e que o ângulo C vai ser igual ao ângulo D, não, né? O ângulo 117. Pronto, descobri C. E para descobrir o A e o B, é só fazer os dois aqui igual a 180, que eu vou ficar com 63 graus. Ok, pessoal? Vamos à última questão. A última questão é sobre base média, né? O que eu sei que é base média? A base média é igual a base maior mais a base menor dividido por 2. Fazendo essa soma aqui, vai dar 8 mais 5, 13, mais 1,
14 sobre 2, também conhecido como 7 centímetros. Ok? A próxima, quem a base média é o 16,8, a base maior é 2x, a base menor é x, dividido por 2. Somando o 2x mais x dá 3x, fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, vai dar 33,6 dividido por 3, 11,2 fm. Letra ou valor de x, né? Quer saber o valor de x? Tá aí o valor de x. Vamos ao próximo. Quem é a base média é x mais 1 é igual a base maior mais a base menor sobre 2. Somando o x de lá e o x de cá, 2x mais 2, distribuindo aqui, tá? O 2 tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o 1. E somando 2x mais x, fica 3x menos 2. E aí vamos para aquela história do leve e traz, né? Traz o x, levo 2, fica menos x igual a menos 4, ou seja, x igual a 4 centímetros. Aqui não tem unidade, não vou botar, tá bom? Então, respondido, base média, lembrem-se que a base maior mais a base menor sobre 2. Estudem as propriedades. Quando forem resolver o problema, pega as propriedades daquele figura e tenta aplicar no desenho, ok? Boa prova e bons estudos.